paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados amigos e amigas que estão aí participando neste momento da lição número 3 da ABTU Dominical. Nós estamos falando no trimestre sobre família. Quem vos fala aqui é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. E se você está assistindo aí pela primeira vez, meu muito obrigado. Pode se inscrever no nosso canal, você vai ter acesso aos slides de cada lição, ok? O link fica embaixo do vídeo. Então você, quando está assistindo o vídeo, embaixo tem uns links, seja para PDF ou um PowerPoint, você pode baixar esta lição que você está assistindo, ok? Bom, hoje a lição número 3, a comunicação no ambiente familiar. E nós temos como texto áureo Provérbios 18, 21, onde nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Tá? Esse é o tema da nossa, aliás, o texto, né? Áureo da nossa lição. A verdade aplicada é a comunicação é um dos aspectos fundamentais na construção e manutenção do ambiente harmonioso na família. Então vamos estar tratando de comunicação. Nós temos 3 objetivos nesta lição. Ensinar acerca da relevância da comunicação, mostrar que a Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação e observar algumas atitudes que podem aperfeiçoar a comunicação. Então, meu amado amigo, amiga, faça bom uso desta lição, porque certamente tem material, assunto que você vai precisar para o dia a dia. Texto de Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, logo após 29 ao 31, é um texto riquíssimo para esse ponto, tá? Eu vou ler, dificilmente eu leio o texto, mas eu vou ler hoje, porque é muito essencial. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, é ira, é cólera, é gritaria, é blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Resumindo, eu quero que você preste atenção que está envolvido aqui fatores emocionais como ira e o fator palavra, tá? Então, presta bem atenção nesse ponto, tá? Que durante a lição vamos falar. Então, nós vamos agora para a introdução. A comunicação é um dos maiores fatores de influência. A palavra de Deus está repleta de orientações e alertas sobre o uso dela. Veja, meu amigo ou minha amiga, né, irmã que está aí, tá? A comunicação, tá? Ela influencia as pessoas que estão à tua volta, a pessoa de você em si e a tua relação com Deus. Tá? Como você se comunica com você mesmo, como você se comunica com Deus, como você se comunica com os outros, isso provoca grandes influências. Tá? A palavra de Deus está repleta de orientações e alertas. Então nós vamos ver como a palavra de Deus nos mostra orientações para um bom uso da comunicação. Então pensa bem como você se comunica com Deus, com você e com os outros. A relevância da comunicação. Vamos ver o que significa comunicação, Deus, Criador e comunicador, famílias conscientes da importância da comunicação.
a relevância da comunicação. Em todos os nossos relacionamentos, a comunicação é um aspecto fundamental. Uma boa comunicação contribui na harmonia e bem-estar. Veja, em todos os nossos relacionamentos, tá? A comunicação é um aspecto fundamental. Por isso que eu disse anteriormente, como você se comunica com Deus. Tá? Esse relacionamento com Deus é afetado em como você se comunica. Tá? Os nossos relacionamentos, né? A comunicação é um aspecto fundamental por causa disso. Se eu não me comunico de forma ideal com Deus, eu não tenho um relacionamento ideal com Ele. Então, esse meu relacionamento é afetado pela minha forma de me comunicar. Então, isso vai afetar meu relacionamento com Deus, comigo mesmo e com a família, ou com o meio social em que eu vivo. Então, uma boa comunicação vai contribuir em que haja harmonia e bem-estar no meio em que você vive. Muitas pessoas, né, não estão em harmonia entre elas e Deus, consigo mesmas e nem com o meio que vivem, porque a comunicação contribui para isso. Se eu tenho uma boa comunicação com as pessoas que estão à minha volta, eu vou ter harmonia com elas, eu vou me sentir bem, eu vou provocar um sentimento de bem-estar no meio social. Então a comunicação é essencial. Então vamos pensar um pouco, se não estamos vivendo, se não estamos tendo, tá? um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, de bem-estar, pode ser que eu não esteja me comunicando idealmente. Eu sei que às vezes você pode dizer, não, mas não é eu, é os outros. Mas pensa bem, os outros refletem, tá, aquilo que nós comunicamos. Tá? Por isso, é essencial, é relevante nós pensar neste fator comunicação. O que significa comunicação? Vamos definir, né? Uma boa definição nos leva a uma boa compreensão daquilo que queremos fazer. Comunicação é ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens. Capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar com vista ao bom entendimento entre pessoas. Então, comunicação não é somente você emitir, não é somente você transmitir. Porque quando você emite, você também vai receber. Isso tem um reflexo, um vai e volta. Então a comunicação envolve tanto emitir quanto receber. Quando se fala de comunicação, não é só você falar, tá? Não é só uma pessoa falar, tá? Mas é trocar ideias, discutir ideias. Na filosofia, né, se entende que se uma pessoa não discute as ideias, não pode dialogar essas ideias. Veja, quando não há discussão entre as pessoas, não se gera diálogo. O que é discutir? Dentro da filosofia, discutir é uma pessoa expor, então cada pessoa do grupo expor suas ideias. E uma vez que está exposto às ideias, aí você dialoga. Ou seja, di é dois, né? É logar os dois, tá? Ou seja, aí você vai pegar as ideias que se ouviu e vai fazer um denominador comum entre elas, tá? Você vai achar aquilo que é comum entre essas ideias para somar, para ajudar o grupo onde se está tendo essa comunicação. Deus, criador e comunicador. Deus criou o ser humano com a capacidade de se comunicar. Deus tomou a iniciativa de comunicar com suas criaturas, instruindo, ordenando e chamando. E Deus cria a mulher para que o homem se comunique, ou se comunicasse, interagisse com alguém da sua espécie. É interessante isto, porque Deus nos fez seres
com capacidade de se comunicar. Você tem capacidade de se comunicar. Mesmo que você ache que não, mas você tem. Você tem a semente. Tá? Deus te fez com isso. Você pode se comunicar com fluência. Tá? Basta treinar. Então Deus toma a iniciativa de se comunicar. Então lá no jardim, todas as tardes, Deus vem, chama, né, Adão, Eva e se comunica com eles. Deus coloca ordem, né, lá no jardim, coloca limites, coloca determinações de trabalho. Há uma comunicação. E também Deus cria a mulher, né, da mesma espécie, tá, que o homem, tá, para que os dois se comuniquem. Ou seja, para que haja uma boa comunicação, importa que os dois estejam, né, no mesmo nível. Por isso que Deus criou a mulher. Agora, falando em pessoa, tá, os propósitos, tá, os ideais, as metas, quando se existe um fator meta, tá, um propósito da família, tá, só um fator determinante, tá, isso vai ajudar na comunicação. Famílias conscientes da importância da comunicação. Em um grupo existe, tá, isso é fato, existe sempre em grupos o momento, uma pessoa que é racional e mais lógica, outra pessoa às vezes é emotiva. Existem diferentes idades num grupo social, características próprias geradas pelos seus contextos. Então, cada pessoa tem seu próprio contexto, cada pessoa tem sua própria forma de interpretar o mundo, de interpretar as pessoas. Então, nós temos que entender isto, tá, numa comunicação. Se eu vou me comunicar com alguém, eu tenho que ver como que é essa pessoa, né? Ela é lógica, ela é emotiva, né? Qual a idade que ela tem, dependendo da idade, vou me comunicar de forma diferente. E o contexto, tá, em que esta pessoa se encontra, tá? Ou em que ela foi criada, né? De onde ela vem, o como ela vive, tá? Seja o contexto empresarial, familiar, social. Então, tudo isso interfere numa comunicação familiar. Então, não levar em conta estes aspectos pode gerar conflitos e desentendimentos. Você querer falar com uma criança como se fosse um adulto, com um linguajar adulto, tá, não vai dar certo. Você querer falar com uma pessoa de forma lógica, quando ele está num fator emotivo elevado, tá, não vai dar certo, ok? Então vamos ter que prestar atenção nesses fatores aqui para que haja uma boa comunicação. A Bíblia e a comunicação. Atentar para o momento mais adequado, atentar para a importância do ouvir e atentar para as palavras usadas. A Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação. Existem princípios perfeitamente aplicáveis no relacionamento familiar. Isto é muito importante você perceber. Tá? Se você começa a ler de Gênesis a Apocalipse, tá? A Bíblia te ensina muitas formas de comunicação, muitos princípios. E esses princípios são perfeitamente aplicáveis ao relacionamento familiar. Vamos ver alguns. Provérbios 25:11 nos manda a que nos atentemos para o momento mais adequado de falar. A palavra dita a seu tempo, disse o sábio Salomão, que tem altíssimo valor. Então, a pessoa, quando se quer comunicar, tem que prestar atenção a este momento. Tá? Existe um momento para você expressar tua opinião. Eu não posso dar minha opinião toda hora para as pessoas. Tá? Então, para expressar uma opinião, eu tenho que ver qual o momento mais adequado. Se alguém me pergunta, tá, ou me disse para eu comentar sobre um determinado assunto, eu vou comentar com essa pessoa. Se ela não me pede para comentar, eu não vou falar com essa pessoa de algo que não lhe interessa.
Então existe um tempo para comentar sobre determinados assuntos, principalmente quando os assuntos são delicados, tá? Tem que se esperar até o momento ideal para se expor. Às vezes acontece isto em problemas familiares, é gerado problemas familiares, por exemplo, quando a pessoa, o marido, chega do serviço, o dia inteiro estava trabalhando, lá no serviço teve um momento de estresse, deu problemas lá no serviço, o chefe chamou a atenção dessa pessoa, no trânsito ela ficou estressada e chega em casa, está todo estressado. E às vezes, a família, assim que essa pessoa entra em casa, já vai colocando uma série de problemas. Aconteceu isso aqui em casa, está faltando isso, está faltando aquilo, e gera coloca um monte de problemas na cabeça desse indivíduo. E aí o que acontece? Essa pessoa, esse pai de família, estoura. E aí a pessoa que estava falando reclama: mas eu não falei nada porque você está nervoso. Não está nervoso com você que acabou de falar com ele. Ele já estava nervoso, somente explodiu, foi o pingo d'água para ele explodir. Então tem que ter um tempo certo para se falar sobre determinados assuntos. Levantar algum questionamento, tem um tempo. Então deixa a pessoa chegar do serviço, deixa a pessoa descansar um pouco, deixa a pessoa sossegar, quando abaixar um pouco o estresse de lá fora, aí você conversa, tá? Então o sábio Salomão disse: por isso existe um tempo para ficar calado. Então temos que aprender quando falar e quando ficar calado. Às vezes, ficar calado dá mais resultado do que ficar falando. Tá? Então, atente bem para o momento mais adequado de falar. Atentar para a importância de ouvir. Tiago nos diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Veja, eu deixei para você claramente distinto as palavras pronto, ouvir, falar, se irar. Por quê? O como você ouve, tá? Se você vai ouvir com prontidão ou não, tá? O como você ouve interfere em tua compreensão. Então, como você ouve, você vai te levar a compreender ou não aquilo que a pessoa está falando. E esta compreensão vai gerar uma emoção em você. Tá? Pode ser ira. Tá? O autor colocou ira, tá? Mas ele só colocou como um fator emocional. Tá? Poderia também ser alegria. Tá? O como você ouve determina a tua compreensão, e a compreensão gera uma emoção, e esta emoção vai gerar uma resposta, que é a fala. Deu para entender? Tá? Então, como você ouve influencia na tua capacidade de compreensão, e aquilo que você compreende gera em você uma emoção, e esta emoção vai gerar para você a forma que você vai falar, a forma como você vai reagir. Por isso, o autor, Tiago, ele está dizendo: seja pronto, preste atenção em como as pessoas estão falando, o que estão falando, no tom que estão falando, para que você tenha uma boa compreensão disso, para que você possa ter uma boa resposta para a pessoa, ok? Atente para as palavras usadas. O cristão precisa lembrar que também dentro de casa, as palavras que pronuncia devem corresponder ao fato de ser uma nova criatura. O nosso autor está dizendo que todas as pessoas devem ser congruentes com aquilo que são. Se eu sou um cristão, eu devo me comportar conforme isso em todos os ambientes, não só na igreja, tá? E também em casa. E as minhas palavras vão refletir isso.
Porque daquilo que está cheio o meu coração, a boca fala. Tá? Então, vamos tentar ser congruentes, tá, com aquilo que somos, assim nossas palavras refletam isto. Atente para as palavras usadas. Provérbios 18, 21 disse: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aí eu coloquei na versão King James o mesmo versículo, e olha como fica legal. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam sabiamente ou habilmente serão recompensados. Então, veja como é importante a comunicação. Se você usa habilmente cada palavra, se você organiza as palavras que você vai falar, da forma que você vai falar, quando você vai falar, vai gerar recompensa para você. Você vai sair ganhando, você vai ter lucros. Você quer ganhar na vida? Você quer ter lucros? Você quer ter recompensas boas? Então, aprenda a usar com habilidade a tua língua. Buscando aperfeiçoar a comunicação, falar a verdade com amor, não apenas palavras na comunicação, é preciso investir tempo. Falar a verdade com amor. O amor fará a diferença nas palavras usadas e na maneira de falar. Por quê? Tá? Porque a motivação, tá? Amor, quando você usa com uma pessoa, você vai falar com alguém motivado pelo amor, as tuas palavras são diferentes. A tua maneira de falar com essa pessoa é diferente. Porque existe uma motivação positiva, que é a motivação amor. Se não existe essa motivação, você não vai usar palavras ideais, nem maneira ideal para se comunicar. Por isso, se você quer ter uma boa comunicação, você tem que pensar no fator amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, como é que você quer se comunicar com essa pessoa, né? E que resultados você quer ter, tá? Então você vai pensar na motivação que você está usando. O objetivo ao tratar de um assunto, tá, não é ganhar a discussão, mas buscar manter a harmonia. Então, quando você vai falar com alguém motivado pelo amor, você está procurando o quê? Harmonia, tá? Não é dizer quem está certo. Quando nos comunicamos, o objetivo não é dizer eu que sei, né? Eu estou certo, estou com a verdade. Não. O objetivo é manter a harmonia. Você vai falar a verdade? Vai, só que você vai falar temperado com graça. Graça é o poder, né, de suportar a fraqueza do outro. Então, graça num relacionamento é o poder de suportar a fraqueza do outro. Então, você vai procurar as palavras motivado pelo amor e você vai ter resultados positivos. Bom, vamos agora ao 3.2, não apenas palavras na comunicação. Faz diferença, tá? Faz diferença, tanto no ouvir quanto no falar. O que faz diferença? Não só o fato de você falar uma sequência de palavras positivas, boas, não, tá? Não somente isso. Efésios diz que devemos falar palavras que edificam. Agora, não é somente falar as palavras, mas também falar na tonalidade de voz adequada. Você falar no volume alto, elevado, né? No volume elevado ou baixo, falar lentamente ou rapidamente, tá? Falar de forma grosseira ou forma amável, esta tonalidade de voz toda faz diferença na comunicação. Às vezes, por mais que você fale algo positivo, mas fala numa tonalidade de voz, né, desprezível, né, como caçoando da pessoa, isso vai provocar ira. Tá? Então, a tonalidade de voz, tá, diz muito, ok? Aliás, a comunicação, estatisticamente, tá, somente 7% está contido nas palavras.
Na verdade, o restante depende da forma como você fala esta palavra. A tonalidade de voz, expressão corporal, expressão facial faz parte dos 93% da comunicação. Então, a expressão corporal, né? Quando você fala, tá? Você deve usar todo o seu corpo para se expressar. Tá? Numa comunicação, se você fala uma verdade, mostra isso. Se você não demonstra, tá? Não vai dar segurança àquele que está ouvindo você. A expressão facial, né? Como você está olhando a pessoa, você está olhando olho no olho, né? Você está vendo ela. Quando você está se comunicando com alguém, mas você fica olhando para o lado, ou fica olhando para o relógio, tá? Fica distraído no olhar, é um desrespeito para a pessoa se sente desrespeitada. Talvez você não fala isso, mas você está comunicando isso, tá? De forma, talvez inconsciente, mas você está comunicando isso. Então, preste atenção que comunicação não é somente falar palavras. É preciso investir tempo. Investir tempo na comunicação não se trata apenas de ter muito tempo. Olha só. Tá? Investir tempo numa comunicação não é você ficar ouvindo ou conversando com alguém horas e horas. Não é bem isso que se trata. Se trata de qualidade de tempo focado à comunicação. Se você fala com alguém, mas todo o teu ser está focado neste momento de comunicação, tá? Essa pessoa vai se sentir bem. Agora, se você fala muito tempo, mas não existe qualidade, vai ser pior. Tá? Não vai gerar nada de edificante. Tá? Então, preste atenção na qualidade de comunicação que você está tendo. Tá? Mesmo que seja pouco tempo, mas tendo qualidade, isso vai trazer resultado positivo. Bom, a família cristã, com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, deve demonstrar vontade, interesse, esforço e amor ao próximo na comunicação. Então, quando falamos de comunicação, estamos falando de demonstração. Tá? Demonstrar vontade, interesse, esforço, tá? E assim o amor na comunicação com as pessoas com as quais convivemos. Amém? Família, sociedade, igreja, enfim. Tá? Então, é um dever nosso. Tá? Eu espero que essas palavras te ajudem, que melhore a tua comunicação e você se dê melhor no dia a dia. Nos ensinamos acerca da relevância da comunicação, mostramos que a Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação e observamos algumas atitudes que podem aperfeiçoar a comunicação. Deus te abençoe, muito obrigado pela participação e faça bom uso desses slides, tá? Compartilhe, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e uma boa escola bíblica dominical.